Olá, aqui Pastor Francisco, aleluia. A gente quando quer refutar alguma afirmação ou algum estudo científico, existem algumas regrinhas que se fazem necessária seguir para que se possa refutar algo. Não se refuta algo apenas na forma verbal, sem fundamentos ou argumentos probatórios, sem objetos de pesquisa que prove, que dê sustentabilidade para a sua refutação. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque eu vim para um desafio. Eu gosto de desafios. Porque a Bíblia diz, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 8, ele diz, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Não tem como você ser contra a verdade, porque a verdade ela é carregada de fatos, de argumentos e fatos que dão sustentabilidade para a verdade, de forma que não tem como ir contra. E eu vim trazer aqui algumas lições para ensiná-los, àqueles, é claro, aqueles não são todos, mas aqueles que querem refutar. Quando você quiser refutar alguma coisa, se cerque destas regrinhas básicas para você refutar. Porque refutar é desmentir, negar, rejeitar, rechaçar, rebater, repelir, mas com fundamentos louváveis. Essa é a primeira regra. Segundo, você tem que fazer isso. Primeiro, você tem que apontar de forma original, aponte aquilo que foi dito. Transcreva. Traga redigido da forma original aquilo que foi dito. Primeiro ponto. Depois, apresente as suas refutações, mas com argumentos louváveis. Quando eu digo argumentos louváveis, são argumentos de fato incontestáveis e inequívocos. Esse é o segundo ponto da regrinha para se refutar alguma coisa. Primeiro, eu trago na forma original o que foi apresentado por aquele que eu quero refutar. Segundo, eu uso argumentos com fatos louváveis, incontestáveis e inequívocos. Terceiro, eu provo que aquilo que eu estou refutando de fato é louvável. Eu provo. Então, eu vim aqui para desafiar. Porque a Bíblia diz que nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Então, vamos lá. O que entendemos sobre criança? Primeira colocação. Eu também sou professor de direito. E no ordenamento jurídico, no Código de Processo Penal, no artigo 213, lá consta que criança no Brasil é desde os 0 até os 13 anos, 11 meses e mais 29 dias. Qualquer crime cometido, principalmente em caso de estupro, de abuso, contra essas crianças, é considerado o quê? Estupro de vulnerável. Porque para a lei, essa criança de 0 até os 13 anos, 11 meses e 29 dias, ela é considerado vulnerável. Tanto que uma criança dessa cometendo crimes, também dentro dessa faixa etária, ela é tratada também de forma diferente. Aliás, no Brasil, até os 17 anos,
11 meses e 29 dias, ele é considerado menor, ele não pode ter uma pena além de 3 anos de idade, não importa o crime dele. Muito bem, então, entendendo o que é criança, criança é dos 0 até os 13 anos, 11 meses e 29 dias. Então, dentro dessa faixa etária, o que foi que falamos? Falamos que a criança, ela tem um estágio da sua inocência. O estágio da sua inocência, ele se estende do 0 até os 7 anos, 6 anos, 11 meses, 29 dias. Ah, claro, nós sabemos que crianças nessa idade de 5, 4, 6 anos, elas já começam a aprender certas coisas, coisinhas mínimas dentro de casa e começam a ter limites, enfim. Mas, mesmo essas crianças nessa faixa etária da inocência, cometendo alguns erros, é tolerável. E o Senhor também tolera, sabe que essa criança está, né, numa fase de inocência, de conhecimento. Ela está numa fase de, vamos dizer assim, de estar tocando, conhecendo. Então, mesmo esses erros que ela irá cometer serão toleráveis. E eu falei do estágio da consciência. O que é o estágio da consciência? É dos 7 anos a seguir. A partir daí, esta criança, embora, mesmo no ordenamento jurídico do Brasil e em qualquer outro lugar, ela não tenha penas pesadas, mas ela responde. Ela responde. No Brasil nós temos meninos aí de 12 anos já em albergue, sei lá, não é albergue, são casas onde eles ficam presos, não tratados como um preso, mas eles ficam ali já proibidos do meio social, de ter acesso ao meio social por causa de crimes que eles cometeram. Ok, então nós temos 2 estágios. O primeiro estágio, do 0 aos 6 anos, 11 meses e 29 dias, que é o estágio que a gente chama de estágio da inocência. Embora ela cometa erros, mas esses erros são toleráveis. Ok, a partir dos 7 anos, essa criança, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ela já vai ter erros, mas com menos tolerância. Ok? Entendido isso, eu citei o texto de Deuteronômio 31. Vamos lá. O texto de Deuteronômio 31 diz assim, versículo 12. Reúnam o povo, homens, mulheres e crianças. Reúnam o povo, homens, mulheres e crianças. Quem disse isso foi Deus. E os estrangeiros que morarem nas suas cidades, para que ouçam e aprendam a temer o Senhor. Ouçam e aprendam a temer o Senhor, o seu Deus, e sigam fielmente a todas as palavras desta lei, inclusive crianças. Os seus filhos que não conhecem esta lei, ele disse assim, terão que ouvi-la e aprender a temer o Senhor seu Deus. Pergunto, se criança, a partir dos 7 até os 13 anos, 11 meses, 29 dias, não tem pecado e não respondem por isso, porque o Senhor Deus, lá no livro de Deuteronômio, através de Moisés, manda que as crianças fossem levadas para ouvir e aprender a temer ao Senhor, seu Deus. Você quer refutar? Então vamos refutar. Refute isso aí, foi isso que eu disse. Refute Deuteronômio 31, 12 e 13. Vamos lá. Se não há nenhuma necessidade, porque criança pode ser salva independente da idade e do que pratica. Repito, se criança pode ser salva independente da idade e do que pratica,
Porque Deus mandou que estas crianças ouvissem a sua lei e aprendessem a temer a Deus. E ele disse, terão que ouvi-la e aprender a temer o Senhor, seu Deus. Você quer refutar? É assim que a gente refuta. Pega esse texto e refute. Traga para mim. Se não há nenhum problema com criança a partir dos 7 anos até os 13, 11 meses, 29 dias, ele não responde por pecados e poderá ser salvo, porque o Senhor disse isso. Ah, como eu amo a verdade. Como eu amo a verdade. Sim, mas eu vou apertar você mais. Provérbios 22, 6. Instrui o menino no caminho em que deve andar, porque se esse menino não responde na sua infância, dos 0 até os 13 anos, 11 meses e 29 dias, se ele não responde, por que ele deveria aprender? Ah, você tem que refutar isso. Não vir aqui no meu canal e ficar falando balela, 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 mas não pega o que eu falei, não cita o texto, não refuta o texto com argumentos científicos, bíblicos. Não. Fica com balela, jogando palavras ao vento. Eu trago o texto bíblico, eu trago fundamentos. Se você quer refutar, você tem que aprender essas coisas, essas regras. Pegue o texto, traga o contratexto, refute de forma louvável e incontestável. Não é textos equivocados, como eu vejo alguns, não. É de forma inequívoca, incontestável. Refute. Refute Deuteronômio 31. Refute Deuteronômio Provérbio 22, 6. Se essa criança não peca, independente da sua idade, ela não responde pelo que faz, independente da sua idade, por que o Senhor exige que essa criança aprenda a sua lei? Aprenda a ser obediente, aprenda a obedecer. Se essa criança pode ser salva, repito, para de balela, para de falar besteira no canal. Você tem um problema de audição? Você parece que não vê nem o vídeo todo e já vai falando besteira. Vamos se ater ao texto. Pegue o texto e refute. Ponto. E eu tiro o vídeo do ar. Eu desafio você, eu tiro o vídeo do ar. Vamos lá, fechado? Eu tiro o vídeo do ar. Se você refutar esses textos de forma inequívoca, incontestável. Se toda criança pode ser salva dos 7 aos 13 anos, 11 meses, 29 dias, se ela pode ser salva independente da idade e do que ela pratica, por que então esses textos? Provérbios 20, versículo 11. Olha o que ele diz aqui. Até a criança mostra o que é por suas ações. O seu procedimento revelará se ela é pura e justa. Refute esse texto, por amor de Deus. Ao invés de falar besteira, jogar palavras ao vento, refute o texto. Por que ele diz isso? Uma criança pode mostrar o seu procedimento a partir dos 7 anos. Claro que antes disso ela vem mostrando, mas a partir dos 7 até os 13, 11 meses, 29 dias, essa criança vai mostrar, até a criança mostra o que é por suas ações, o seu procedimento mostrará se ela é pura e justa. E por que esse texto? Se ela não responde por nada, toda e qualquer criança será salva. A partir dos 7 anos de idade, então, até os 13, 11 meses, 13 anos, 11 meses e 29 dias, ela não responde por nada, independente
da sua idade e independente do que ela pratica, ela entrará no reino. Refute isso, por favor. Por favor. Eu vou deixar mais um texto ainda para você refutar. Foi o que eu citei no outro vídeo, porque eu vejo pessoas querendo refutar e eles refutam coisas que não mostram. Se um dia eu for refutar alguma coisa sua, ou de qualquer que seja, eu vou trazer o texto dito, eu vou mostrar argumentos incontestáveis e vou provar. É assim. Vamos lá. Provérbios 23, ele diz assim, versículo 13. Não retires a disciplina da criança, porque castigando-a com vara, nem por isso morrerá. Versículo 14. Tu a castigará com vara e livrará sua alma do inferno. Ora, se essa criança, a partir dos 7 aos 13 anos, 11 meses e 29 dias, ela é inocente, por que castigá-la com vara? E por que esta palavra? Refute. Eu vou aguardar a sua refutação. Eu já fiz desafio aqui neste canal e ninguém conseguiu ultrapassá-lo. Ninguém. Estou fazendo de novo. E tenho certeza que ninguém conseguirá ultrapassá-lo. Eu estou desafiando todos os doutores, todos os mestres. Eu estou desafiando. Vamos lá? Eu citei Marcos 10, 13, onde o Senhor chamou, onde aquele texto já disse, as crianças estavam ali querendo vir ver Jesus, e os discípulos impediam. Jesus então disse, deixai vir a mim as criancinhas. E eu disse o quê? Eu disse que esse texto é muito amplo, e que Jesus explicaria isso no capítulo 18 de Mateus. Vamos lá. O que foi que eu disse, capítulo 18 de Mateus? Versículo 2. Eu disse o que está escrito. Eu não digo de mim, eu digo o que está escrito. Versículo 2. E Jesus chamando não as crianças, ele chamou uma criança. Versículo 2. Uma criança. Eu vi gente dizer assim, das tais é o reino dos céus. Basta que se diga isso. Ninguém entrou nos textos que eu mostrei, porque não há argumento. Apenas disseram de forma ampla, subjetiva. Não, o texto de Marcos 10 já diz tudo. Deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino de Deus. Só o fato de ser criança, delas já é o reino de Deus. A partir dos 7 anos a 13 anos, 11 meses, 29 dias, só o fato de ser criança, delas é o reino de Deus. Sem importar com essa sua idade, sem se importar com o que elas praticam, delas é o reino de Deus. Refute, por favor. É mesmo. Eu já vou lançar 2 textos para você. Mateus 5, 3 e Mateus 5, 10. Deixa eu falar aqui, antes de eu ler Mateus 18. Só porque está escrito lá, delas é o reino de Deus. Então é necessário que se explique. Qualquer criança dos 7 a 13 anos, 11 meses, 29 dias, sem importar com essa idade e sem importar com o que elas praticam, delas é o reino de Deus. Eu quero que você refute isso, por favor. Eu vou provar para você que não. Já provei isso no vídeo passado. 5. De Mateus 5, 3. Ele diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu pergunto para você, só porque pelo fato da pessoa ser pobre de espírito, isso já é o bastante para ela ter direito ao reino dos céus? Ou isso aqui é amplo, subjetivo e precisa de explicação mais profunda? Ou só o fato de ele ser pobre de espírito, isso já é o bastante para ele ter direito ao reino dos céus? Porque a frase diz, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Do mesmo jeito, do texto que Jesus disse, deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Isso basta. Versículo 10 de Mateus 5, ele diz assim,
Bem-aventurados os que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. A mesma expressão. Pergunto, só porque você sofre perseguição, você já é digno do reino dos céus? Só isso basta? Ou esse texto exige uma hermenêutica profunda, uma exegese profunda, uma explicação mais estrita e não subjetiva? Só o fato de dizer que porque ele é perseguido, o reino de Deus, o reino dos céus é dele. Só pelo fato de dizer que ele é pobre de espírito, o reino do céu é dele. Só pelo fato de dizer que é criança, o reino dos céus é dela. Começou a apertar, não foi? Eu vou deixar você calado. Você vai ficar calado. Você não vai ter resposta para mim. Eu sei que você não terá. Sei que não terá. No capítulo 18 de Mateus, o Senhor estreitou o que ele disse sobre criança. Aí ele veio mostrar que tipo de criança é digna do reino. Vamos lá. Mateus 12. E Jesus chamando uma criança, e não as crianças. Não, uma. Aí ele diz aqui no versículo 3, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como uma criança, como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Aqui ainda está subjetivo, mas ele vai estreitar e agora ele vai explicar. Aí no versículo 4 ele diz, portanto, aquele que se torna humilde como esta. Ele agora começou a mostrar o perfil, a característica da criança digna do reino. Ele disse, portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança. Esse é o maior no reino dos céus. Depois ele diz no versículo 5, que qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta. Por que você não cita os textos que eu citei? Tem gente que vem num canal para falar besteira, fica jogando palavras ao vento, mas não vai com a verdade, não tem como confrontar a verdade. Não há, você não tem como confrontar a verdade, porque você não ama a verdade. Você ama a mentira. Refute isso aqui. Aí ele diz aqui, e qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta, não é qualquer criança, não. De 7 a 13 anos, 11 meses, 29 dias, não é qualquer criança, não. Ele disse tal como esta. Quer mais? Versículo 6, ele diz, mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, não é qualquer criança não, doutor. Não é qualquer criança não, pastor. Não é qualquer criança não, profeta. Ele está dizendo, é a que crê em mim. Refute isso e não me venha com balelas. O nome desse canal é Bíblia Sem Balela. Não me venha com balelas. Não perca seu tempo, eu nem vou te responder. Aí eles partem, sabe para quê? Para agressão. Isso é um louco, isso é um falso profeta. Mas não tem argumento bíblico. Não tem, não terá. Você e ninguém terá argumento bíblico para derrubar o que eu estou dizendo. Eu desafio novamente. Desafio novamente. É qualquer criança? Não. Dos 7 aos 13 anos, 11 meses, 29 dias, não é qualquer criança, não. Que é delas o reino, não. Ele especificou aqui no capítulo 18 de Mateus. Refute isso. Peraí, mas não terminou. Eu quero mais refutações. Eu quero mais. Vamos lá. Em Reis, segundo Reis, capítulo 2, versículo 23 a 25, vários meninos, a Bíblia diz. Lá vai as crianças de novo, de 7 a 13 anos, 11 meses, 29 dias. Esses meninos começaram a zombar de Eliseu. E Eliseu os amaldiçoou, esses meninos. Sabe quem foi que matou estes meninos? Quem foi que mandou as 2 ursas
Responde aí. Quem mandou as duas ursas para despedaçar, para rasgar e para matar aqueles meninos? Ah, foi Deus? Ah, tá. Foi ele mesmo. Foi o mesmo que matou a criança de Davi, do adultério, aquele fruto de adultério, que Davi passou 7 dias jejuando, e a Bíblia diz, e Deus matou a criança. Duas ursas despedaçaram 42 daqueles meninos. E você acha que esses meninos foram salvos? Eles foram salvos, estão lá no reino? Eles estão lá no céu agora? Esses 11 meninos, esses 42, que havia mais. 42 que foram mortos, despedaçados por duas ursas, mandadas por Deus. Eles estão lá no reino. Eram gente boa. Meninos de 7 a 13 anos, 11 meses, 29 dias. Eram jovens, rapazinhos. Estavam lá, que zombaram de Eliseu. Ah, não, o senhor não vai mandar, não. Não, que isso? Esse pastor é um louco. Esse pastor aí é um falso profeta. Refute. Me traga o texto que prova o contrário do que eu estou falando. É simples. 42 foram mortos por ordem divina. Deus mandou duas ursas e matou todos os 42. E eu tenho certeza que eles não estão lá no reino. Sabe por quê? Porque eram malignos. Sabe por quê? Porque já podiam responder por si. Eram jovens. Eram meninos rapazotes, que já podiam responder por si. E por isso foram mortos. Se eles não tinham pecados, eram tão inocentes, por que Deus, poxa vida, Deus é muito injusto, mandou, poxa vida, duas ursas matar 42 meninos? Refute. O jovem lunático de Marcos 9 que eu citei. Aquele jovem, desde a sua infância, era oprimido, demoniado, mudo, surdo. Se ele morresse daquela forma, ele já era um jovem, sei lá, de uns 14 anos. E aí, se ele morresse dessa forma? Estaria no reino, porque deixai vir a minhas criancinhas. Não é assim? É ou não? Aquela menina que pegou a cabeça de João Batista numa bandeja e não hesitou, não sentiu náuseas, não sentiu nada, não resistiu nem a mãe. Eu vi gente dizer aí, não, aquilo foi a mãe que instruiu. Aquela menina não era de Deus, aquela menina era maligna. Onde é que ela estava? Numa festa de Herodes, representante do Império Romano. Ela era romana. Ela estava lá. Ela não hesitou. Eu nem falei da mãe, eu falei dela. Uma menina lá dos seus 13, 14 anos. Ela não hesitou quando a mãe disse, peça a cabeça de João Batista. Se ela não fosse maligna e fosse uma menina de Deus, ela resistia. Resistiria. Não, mãe, não. Eu não tenho coragem de fazer isso, não me peça isso. Mas ela não hesitou, ela foi lá e disse, me dê a cabeça de João Batista, numa bandeja. E ela recebeu, e ela desfilou com a cabeça de João Batista. E ela era inocente. Ela pertence ao reino dos céus. Você consegue refutar esse texto para mim, por favor? Com textos inequívocos, incontestável. Você consegue? Refute para mim. Refute, refute, refute com textos louváveis, incontestáveis, inequívocos. E pare de balela.